E aí galera, beleza? Hoje aqui a gente vai assistir um vídeo de um dos nossos comunistas favoritos, né? Eu acho que até talvez seja o meu favorito, eu acho que é o mais interessante, que é o Gustavo Gelfato, do canal História Cabeludo, né? A gente vai assistir a esse vídeo aqui dele que ele fala, né? Se não mudar já era, né? Espiral de crise do governo federal. E por que que eu escolhi falar desse vídeo aqui, né? Porque nesse vídeo ele fala, mais uma vez, bastante merda sobre economia. Ele toca em alguns tópicos que eu falei no meu último vídeo, né? Que eu falei que ia comentar sobre a questão, por exemplo, dos fazendeiros jogarem cebola fora, pepino fora, jogarem alguns legumes fora quando os preços estão bastante baixos. Eu falei que ia comentar no último vídeo e acabou que eu não comentei, né? Então deixei para comentar nesse vídeo aqui, né? Ele aborda várias questões envolvendo essa crise do governo Lula, alta de preços e não sei o que. Fala bastante besteira sobre economia e eu vou aproveitar e fazer o que, né? O que tá faltando, eu acho, de vários canais. Falar o que é que de fato causa inflação no Brasil, né? O que é que causa inflação, o que é que está fazendo a inflação aumentar no Brasil. Explicar isso, porque eu tô vendo, tem muita gente que não entende. Eu entendo comunista não entender, mas eu tô vendo que tem bastante gente de direita que também não entende, que também não entende. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos ver esse vídeo aqui do Gustavo Gelfato, né? Obviamente vou pular só pros trechos interessantes, né? Vamos lá. Já a Eurásia acredita que os dados de popularidade de Lula podem impactar na política econômica do governo de outra forma. Se a inflação for a culpada mais significativa da queda de popularidade, o ministro da Fazenda, Haddad, certamente defenderá que reduzir a inflação requer uma economia em desaceleração, o que ele já disse, e uma política monetária mais apertada, afirma a nota da consultoria, o que ele já defendeu também. Haddad chegou a defender que é necessário desacelerar a economia. Desacelerar a economia significa o quê? Mais arroxo fiscal, mais aumento da taxa Selic, para atender ao mercado. Não, Gelfato, ele não está fazendo isso para atender o mercado, ele está fazendo apenas o que é correto para conter a inflação, que é exatamente isso. Quer dizer, não está fazendo, né? Está falando o que vai fazer, mas falou corretamente, que é abaixar os gastos do governo, diminuir os gastos do governo e fazer uma política monetária mais contracionista. É isso que faz a inflação diminuir. É isso, eu acho muito engraçado. Ele fala dessas coisas, não, mas ele já falou isso, sim, o Haddad, que é abaixar os gastos do governo, fazer um arroxo fiscal, que não sei o que, como se fosse algo negativo, sendo que não, é o correto fazer isso nessa situação. O governo está fazendo arroxo fiscal? Não está fazendo. Não tem arroxo fiscal nenhum. Porque o governo está em déficit, aumentando a dívida de forma recorde nos últimos 2 anos. Então, ele não está fazendo isso. Mas a fala dele está correta. E assim, é muito engraçado que ele fala isso como se fosse algo negativo. Não, o governo não tem que fazer isso. E depois reclama da inflação alta. Ou seja, ele defende que o governo aumente os gastos, que abaixe a taxa de juros, né, na canetada, né, que são ambas coisas. As duas são coisas que fazem a inflação aumentar. Aí a inflação aumenta e ele reclama. O que você quer, amigo? O que você quer? Eu não tô entendendo. Você defende atitudes, você defende ações que vão fazer a inflação aumentar. A inflação aumenta, você reclama. Não dá pra entender. É simplesmente um cara que não entende como funciona a economia de forma nenhuma. E eu vou pegar aqui pra vocês e vou explicar exatamente qual que é essa mecânica, porque eu tô vendo que eu entendo assim, é super compreensível um comunista que nele não entender isso. E eu vejo que ele não entende, porque assim, ele tá defendendo ao mesmo tempo aumentar gastos de governo e abaixar a taxa de juros, sendo que ele também reclama da inflação alta. Sendo que essas duas coisas são o que estão causando, né, o que causam a inflação alta, entendeu? Mas eu tô vendo que não é só o comunista que não entende, tem um montão de gente de direita que também não entende como é que funciona a dinâmica de inflação. Então eu vou desenhar para vocês, eu vou ensinar aqui exatamente qual que é a dinâmica, o que faz a gente ter inflação no Brasil, qual que é a dinâmica que tá acontecendo. Então vamos lá, vamos abrir aqui, ó. Isso aqui eu vou usar depois, de outra parte do vídeo, esse mapinha. O que é que faz causar inflação? O que causa a inflação vai ser a dinâmica para entender a inflação, vai ser por meio da curva de Phillips. O que vai ser a curva de Phillips? Ela é uma curva que vai mostrar que tem uma relação negativa entre inflação e desemprego. Então você coloca inflação aqui e coloca desemprego aqui. Ou seja, quando o desemprego está alto, quando o desemprego sobe, a inflação tende a cair. Ok? E quando o desemprego cai, a inflação tende a subir, entendeu? Desemprego cai, a inflação sobe. Deu pra entender? Deu pra entender? Ok, agora vamos lá. O que é que impacta o desemprego? O que é que impacta o desemprego? Aumentar os gastos do governo, que é o que o Lula vem fazendo nesses 2 anos, o que isso faz? Faz o desemprego cair. O desemprego cai. E o desemprego caiu nesses últimos anos. Então, assim, a economia está funcionando perfeitamente como os economistas falam, como é ensinado na faculdade de economia, como todo mundo sabe, como é o consenso em economia. O governo aumentou os gastos do governo, fez dívida recorde. O que aconteceu? O desemprego no Brasil está caindo. Ok, desemprego caindo por meio da curva de Phillips. Isso faz uma pressão para a inflação subir. Por que a inflação sobe? Porque as pessoas com um nível de desemprego menor, as pessoas estão com mais emprego, com mais dinheiro,
fazem uma pressão, né? A demanda faz uma pressão sobre a oferta e os preços tendem a subir. Que é mais ou menos o que o Lula falou no último vídeo do nossa, falou um absurdo. E não sei o que, esse crítico não sabe o que está falando. É isso que está falando. Esse é o mecanismo de curva de Phillips. Entendeu? Algo, assim, relativamente básico. Entendeu? Pra você entender. Mas é isso que acontece. Então, assim, o comunista, ele defende que o governo aumente os gastos, mas depois não quer que aumente a inflação, sendo que a consequência natural do aumento dos gastos do governo é o aumento de inflação. Vai ser isso que vai acontecer. Aí o pessoal pega e também fala, não, mas não é o gasto do governo, não é o desemprego que tá causando a inflação, é o dólar. O dólar só está subindo, o dólar só subiu pra cacete por causa dos gastos do governo. Por causa dos gastos do governo. O que faz também o aumento dos gastos do governo? Quando a gente vai olhar para nossa balança de pagamentos e tudo mais. O que acontece quando o governo aumenta os gastos do governo? Quando o governo aumenta os gastos do governo, você tem uma tendência, como os brasileiros estão com mais dinheiro, como está circulando mais dinheiro no Brasil, você tem uma tendência de aumentar o quê? A importação. A importação também tende a aumentar quando o governo vai lá e aumenta os gastos do governo. O que acontece quando aumenta a importação? Se o brasileiro está comprando mais do resto do mundo e o resto do mundo não está comprando menos do brasileiro, o resto do mundo está estável, não tem por que o resto do mundo até então comprar mais dinheiro do brasileiro, o que acontece? Se o brasileiro está comprando mais do resto do mundo, você vai ter uma oferta maior de reais no resto do mundo, porque o brasileiro está comprando bastante, isso vai fazer com que o preço do real caia em comparação com o dólar, então vai fazer o dólar subir. Então assim, esse negócio que, nossa, o culpado por isso é o aumento do dólar e não sei o que, o dólar só está alto porque o governo não para de gastar. Entendeu? Entendeu? Não, dá pra entender ou não dá pra entender? Porque tô desenhando, talvez você entenda isso. Então, o que faz o governo aumentar a inflação é o aumento do gasto do governo. Entenderam o que é isso? Eu deixei bem claro no último vídeo que eu falei que o padrão de consumo impacta isso, mas é detalhe, ele não muda ao longo do tempo. O que faz a gente ter inflação agora, nesse momento, é essa questão dos gastos do governo. Não quer dizer que não tem outras coisas que impactam a inflação. Tem, mas essa é a principal, entendeu? Essa é a principal que impacta a inflação. Você pode fazer outras coisas para conter a inflação? Pode. Essas coisas até são boas no longo prazo, mas no curto prazo o que resolve é o governo parar de gastar. Então é isso, mas o comunista fala de todos os outros motivos, exceto desse. Exceto diminuir os gastos. Porque, nossa, mas o Banco Central aumenta a taxa de juros e não sei o quê. Por que o Banco Central aumenta a taxa de juros? Porque a taxa de juros está chegando a valores recordes no Brasil. Taxa de juros chega a valores recordes no Brasil justamente porque o Banco Central está tentando, de alguma forma, controlar esse desemprego. Ok? O Banco Central tenta de alguma forma controlar esse desemprego. Então o que o Banco Central faz? Ele vai lá e aumenta a taxa de juros na economia. Ele aumenta a taxa de juros, quer colocar J aqui? Ok, ele aumenta a taxa de juros. E o que acontece? Quando o Banco Central aumenta os juros, ele diminui os investimentos na economia. Os investimentos na economia vão cair, né? O consumo das famílias, de alguma forma, vai cair também porque os juros estão mais altos. Isso faz com que? Faz com que o desemprego aumente. Desemprego aumentando faz, mais uma vez, por curva de Phillips, faz com que a inflação caia. Ok? Entenderam? Então o Banco Central também, essa alta de juros que tem é consequência do quê? Dos gastos do governo. Qual que é o culpado de tudo? Gastos do governo. Entenderam? Esse é o principal culpado do negócio, tá bom? Então não tem nada. O Haddad falou de abaixar os gastos do governo. Tá certo. Quem dera o Haddad de fato fizesse isso, tivesse poder pra fazer isso. Vai lá e abaixa os gastos do governo. Pronto, resolvi o problema da inflação, mas não vão fazer isso. Mas era bom que fizesse. Então é assim que resolve. Agora, o comunista, um montão de gente não entende porra nenhuma de como funciona a dinâmica e fica dando pitaco, falando merda. Entendeu? É assim que funciona o negócio. Entenderam? Beleza. Esses argumentos terão alguma influência no curto prazo. Então, uma mudança significativa para o populismo é improvável. Ainda assim, uma mudança significativa para o populismo. O que isso significa? Significa aumentar os gastos do governo, cara. Mano, o cara não sabe nada. É assim, o cara não sabe nada de economia, de política. Ficar dando pitaco o dia todo. O trabalho dele é isso, ficar dando pitaco sobre o assunto e não sabe o que é aumentar a medida populista. O que é aumentar a medida populista? É aumentar os gastos do governo. Bem dizer, é sinônimo disso. É você aumentar o gasto do governo pra dar Bolsa Família, aumentar os gastos do governo pra fazer Bolsa Gás, que o governo tá fazendo Bolsa Absorvente. Tudo isso é medida populista. Você entende? Ele não entende que pra ele não é populista, porque ele defende essas coisas. E ele se nega a falar que ele defende medidas populistas. Mas é isso. Né? Todas essas medidas são consideradas medidas populistas e que, bem dizer, se resumem ao governo aumentar os gastos do governo. Então é sobre isso que a política, que a matéria está falando, mas ele não consegue entender. Ainda assim, os riscos de medidas populistas na economia para o segundo semestre do ano se tornam mais agudos. Então é isso. O governo Lula, ele não faz um movimento na direção de contrapor a política econômica neoliberal, pelo contrário, ele a aprofunda dia após dia,
Ah, não, claro, o governo Lula aprofunda o neoliberalismo. O governo Lula é neoliberal. Não é possível, né, mano? Não é possível. O cara, assim, ele não sabe nenhum termo, nenhum termo. Todos os termos que ele usa, ele não sabe o que é. Ele não sabe o que causa inflação. Ele não sabe o que é política populista e também não sabe o que é neoliberalismo. Assim, uma das coisas principais que os neoliberais, ou os liberais, ou você também pode chamar de economistas normais, porque é isso, todo economista defende isso, tá? Uma das principais coisas que você vai defender pro país ir pra frente é o quê? Responsabilidade fiscal. Responsabilidade, da mesma forma que você tem que ter responsabilidade na sua vida, de você não gastar mais do que você ganha, o governo também tem que ter responsabilidade fiscal e não sair se endividando que nem um retardado, que é o que o Lula tá fazendo atualmente. Entendeu? Então, como você vem falar que isso é uma política neoliberal? No último ano, o déficit do governo foi maior, foi mais de 1 trilhão. Como você quer falar que isso é ser neoliberal? Mano, é assim, o cara é completamente louco, completamente louco. É foda-se, o governo tá ruim, fala que é neoliberal, foda-se. Mas o que é que o governo fez de neoliberal? Não vem nada de neoliberal. Você acabou de ler uma matéria, ele tava acabando de ler uma matéria que o governo tá falando de criar o Vale Gás. Ele vai falar do governo ser neoliberal. Que neoliberalismo é esse que defende o governo dar Vale Gás pros outros? Tá louco? Os preços dos alimentos continuaram subindo em janeiro, com uma alta de 1,07% na alimentação em domicílio, puxada pela cenoura, que aumentou 36%, pelo tomate, que aumentou 20%, e do café moído, que aumentou 8,5%. As carnes acumulam alta de 21% em 12 meses, bem acima da inflação geral, 4,56%. O café moído acumula alta de 50% em 12 meses e o óleo de soja, 24,5%. O preço da laranja foi recorde em 2024, com a laranja lima acumulando alta de 59,56% em 12 meses até janeiro. E aí, ao mesmo tempo que você tem essa alta bizarra dos alimentos, você tem vídeos, imagens do agronegócio jogando cebola fora, jogando alimento fora, jogando esses alimentos que poderiam ser colocados para dentro do mercado para poder diminuir o preço da geral, sendo descartados. Por quê? Porque para os grandes produtores não é vantajoso vender cebola. Porque se você botar cebola demais no mercado, o preço abaixa. Aí você perde lucro. Não perde lucro, o mecanismo tá todo errado, eu falo, tá falando merda pra caralho. Mano, você não sabe nada do que você tá falando, por que você não estuda um pouco antes de falar? Eu não entendo, o cara quer falar de economia, todo vídeo dele, o cara comenta alguma coisa, por que você não estuda um pouco? Por que você não estuda um pouco? Ele fala, não, porque o empresário, ele não pode colocar, ele não quer vender a cebola, porque se ele colocar muita cebola no mercado, cai o preço e ele não tem lucro. Isso seria verdade se a gente estivesse falando de um monopólio, onde que se tivesse só uma empresa no Brasil, uma fazenda no Brasil que produzisse toda a cebola do país. É assim. Não é. Tem vários produtores em vários lugares de cebola, então não é assim. O cara não consegue manipular o preço desse jeito, cara. Não faz sentido isso. Por que é que o cara da cebola joga a cebola fora? Por que é que volta e meia você vê vídeo do agronegócio jogando não sei o que fora? Porque o agronegócio é malvado? Não sei o que. Não é. Eu coloquei o gráfico aqui pra desenhar. O que é que acontece? No estado de São Paulo, né, mais uma vez, aqui é um exemplo, mas você tem o CEAGESP, lá tem o CEASA, e o CEASA é um centro de distribuição de produtos alimentícios. Então você vai ter várias fazendas, ele é na cidade de São Paulo, mais ou menos aqui, né? Você vai ter várias fazendas aqui perto do CEASA, que vão fazer o quê? Vão levar os seus produtos pro CEASA para ser vendido lá. Lá tem bastante gente comprando e bastante gente vendendo. É assim que funciona. O que acontece? Tem época que vai acontecer que produziu muita cebola, todo mundo tá levando muita cebola pra lá e o preço da cebola cai. Conforme aumenta a oferta, diminui o preço de mercado, ok? O equilíbrio entre oferta e demanda. Aumentou a oferta, diminui o preço. Aí abaixa o preço de mercado. O que acontece? Às vezes o preço da cebola cai tanto que o frete, em comparação com o preço da cebola, não faz não compensar o cara tirar a cebola da horta dele, pagar o frete pra ir até o Ceasa pra vender. Entendeu? Ah, não entendi, crítico. Não entendi nada. Então, vou explicar de novo. Tem esses produtores aqui perto, ok? Estão vendendo cebola. Aí o cara foi lá e foi ver, ó, eu tenho umas sacas aqui de cebola, vou vender. Quanto que custa? Quanto que eu vou ganhar se eu vender essas sacas de cebola? Ó, você vai ganhar R$500. Vai ganhar R$500. Ele fala, putz, tô ganhando muito pouco, que o preço da cebola tá baixo. Pra mim, não tá compensando muito assim, mas ainda compensa, já que eu tô com a cebola aqui, já plantei, né? Tô há meses plantando cebola, não tem como desplantar, não tem como eu mudar o passado. Então, bem, eu vou vender. Tá, mas o frete pra ir da sua fazenda até o Ceasa é R$400. Ele fala, não, ok.
400, é 500 reais que eu vou ganhar, eu pago 400, eu ganho 100 reais de lucro. É pouco, mas é melhor do que nada. É melhor do que jogar minha cebola fora. O que você prefere? Jogar a cebola fora ou ter um lucro positivo, mas pequeno? Melhor ter ganhar 100 reais do que ganhar nada. Concorda? Concorda. É assim que ele vai pensar. Agora, tem um empresário que não tá aqui perto do Ceasa, não tá perto do centro de distribuição. Ele tá aqui longe. Ele tá aqui longe. O que esse empresário vai fazer? Ele vai ganhar os mesmos 500 reais se ele vender cebola. Os mesmos 500 reais. Porém, o frete dele é mais caro. O frete dele é R$1.000. Compensa pra ele pagar R$1.000 de frete pra ganhar 500 reais? Não, porque ele vai ter um prejuízo de 500 reais. Então não compensa pra ele. Por isso que o cara joga fora, entendeu? Por isso não tem teoria da conspiração que os caras jogam fora pra fazer o preço subir, não sei o quê, porque não dá... Não é por causa disso, é porque o frete não compensa. É só por causa disso. Vai você na casa do fazendeiro que tá jogando a cebola fora e se propõe a comprar a cebola dele e paga você o frete pra ver se ele não vende pra você. Ele vai vender. Ele tá jogando fora porque o frete não compensa. Aí você vai falar, eu sei que o comunista vai falar. O comunista, o que ele vai querer fazer? Ele vai querer fazer complicações no meu exemplo que são totalmente irrelevantes pra falar que não vale, o crítico está falando como se só existisse o Ceasa, mas tem outros centros de distribuição, não sei o que, tem outros centros, coloca aqui outros centros no estado. Não vai mudar o fato que você vai ter pessoas, fazendas, né, vai ter fazendeiros ali que vão estar próximos do centro de distribuição, né, e vai ter outros que vão estar mais longe do centro de distribuição. Então quando um cara tá num lugar que é mais longe do centro de distribuição, ele não tem uma saída muito grande na fazenda dele, porque tem fazenda que às vezes consegue vender ali para mercadinhos locais, não sei o que, o pessoal vai na fazenda buscar, até consegue, mas muitas vezes a fazenda não consegue, ela vende uma quantidade muito grande que ela tem que ir nesses centros. E se a fazenda é comparativamente longe comparado com outras, se o preço cai muito, não compensa. Entendeu? É só isso. Não tem teoria da conspiração dele, nossa, jogar produto fora pra aumentar o preço. Não compensa. Porque vamos lá, vamos pensar que fosse isso. Não, ele jogou a cebola fora pra aumentar o preço. Ah, beleza, você plantou cebola, você vai ganhar 500 reais se vender a cebola, né? Aí você ia ter lucro, né? Porque ele não falou nada de frete, não falou de nada. Você ia ter lucro, só que o seu lucro ia ser, que nesse caso aqui que eu falei, ia pagar 400 de frete, né? Você ia ganhar 500 vendendo, pagou 400 de frete, ia ganhar 100 reais. Você fala, não, para subir o preço, sabe o que eu vou fazer? Vou jogar toda a minha produção de cebola fora e assim eu vou ganhar lucro. Vai ganhar lucro como? Me explica. O cara plantou cebola, aí ele joga cebola fora pra aumentar o preço. Não, parabéns, o preço subiu, mas você já jogou a sua cebola fora, que adianta o preço ter subido? Mano, não tem lógica nenhuma, me explica. O que tem um vendedor, ele pega e joga a cebola dele fora pra aumentar o preço. Tá, aí o preço aumenta, porque a oferta diminuiu. Tá, mas ele jogou a cebola dele fora. O que ele ganha? Ele tá ajudando os amigos dele, é isso. É o altruísmo do agronegócio. Aí é um fazendeiro, vou ajudar meus amigos pra aumentar o preço da cebola pros meus amigos, eu vou jogar minha cebola fora. Não é isso que tá acontecendo, tá bom? É só a questão do frete, só isso, entendeu? Só isso. É bem simples de entender, ok? Né? Você pagaria R$1.000 de frete pra ganhar 500 reais? Não faz sentido, entendeu? É isso que tá acontecendo, entendeu? É só isso, tá bom? Deu pra entender? Deu pra entender. Então não quero mais ver ninguém falando dessa bosta aqui de que agronegócio joga comida fora. É isso que acontece, só isso que acontece. Tá desenhado? Tá desenhado. Então vamos voltar aqui pro react do vídeo dele. Não tem aumento do investimento público. Não tem aumento. Não tem diminuição das atividades de privatização. Pelo contrário, você tem a atuação do BNDES privatizando cada vez mais, atendendo aos interesses dessa classe, e que mostra que o governo Lula, que começou de centro, tá indo para a direita. É uma análise que o Lincoln Seco deu lá no programa do Manhã Brasil, que eu acho que é muito interessante, porque ele fala exatamente isso. O governo Lula, em 2002, foi da esquerda para o centro. E agora ele está indo do centro para a direita. Mais uma vez com essa narrativa de que, nossa, o governo Lula está indo pra direita. É aquele negócio. Ele defende que o governo Lula faça exatamente o que ele tá fazendo. Ficou anos defendendo isso, fazendo L. Aí o Lula chega no poder, faz o que ele defende, dá errado, porque as ideias são uma bosta. Aí ele, não, na verdade foi de direita. Não foi de direita. O governo está sendo de esquerda, tá bom? Não vem com essa. Aí ele pega e fala, mais abobrinha. O que você vê que ele não entende. É engraçado, o cara é historiador e não entende a história do Brasil. Ele fala que o Lula, no primeiro governo, foi da esquerda para o centro. Não foi. O PT não foi da esquerda para o centro no governo de 2002. O PT foi da esquerda para o centro antes de entrar no governo. O discurso do PT era um discurso de esquerda e o PT, o Lula, né, aliviou o discurso em 2002 para conseguir ganhar a presidência. Teve uma aliviação de discurso nesse sentido e da esquerda para o centro nesse sentido. No discurso. Agora, na economia, quando você fala do governo, que foi o que ele falou, não foi isso que aconteceu, foi o contrário. O governo Lula começou sendo mais de direita em 2002 e depois foi caminhando para a esquerda. Foi isso que aconteceu nos primeiros anos, né? Ele é até elogiado por especialistas no assunto. Por quê? Justamente porque ele continuou seguindo as reformas do Fernando Henrique Cardoso, seguiu as reformas, inclusive passou a reforma da Previdência, né? Que quando foi o Temer, criticaram, mas o próprio Lula passou. Então, assim, ele fez reformas que deveriam ser feitas
no governo, manteve as reformas que o Fernando Henrique vinha fazendo. Então, assim, o governo do Lula em 2002 foi muito mais de direita, né? Que o governo, na verdade, a eleição foi em 2002, né? O governo começou em 2003, né? O governo dele foi mais direita no começo e depois, pro final do governo, que foi aumentando o populismo e foi aumentando os gastos do governo, depois que foi indo pra esquerda, com o final do governo e não com o começo. Então, assim, é o contrário. Ele fala que o governo era de esquerda e foi pro centro. Não, não era. Era o contrário. O governo era mais de centro, mais de direita e depois foi mais para a esquerda. Foi isso que aconteceu. Foi o contrário que aconteceu, tá bom? Uma coisa é o discurso do PT, que era de esquerda e foi pro centro, mas o PT na presidência foi o contrário. Começou mais à direita e depois foi mais à esquerda. Exatamente onde estava essa direita? Foda-se. O que importa é que era mais direita e foi mais para a esquerda. E agora o Lula começou no centro e está indo para a direita. Não está. O Lula está agindo da mesma forma que ele estava em 2023. Foi quando ele assumiu a presidência. Está da mesma forma o governo, aumentando os gastos como se não houvesse amanhã. Esse é o estilo de governo do Lula. Aumenta os gastos e aumenta os impostos. Não tem nada de sair do centro e para a direita. Não tem essa de direita. Que direita é essa que aumenta os impostos e aumenta os gastos do governo? Tá louco, mano. Então, assim, o cara não sabe nada. É só um discurso. Não tem base nenhuma na realidade. Nenhuma. Não tem base nenhuma. É só um discurso que o cara tá criando, tá bom? Então é isso. É isso o vídeo de hoje, espero que tenham aprendido bastante. Esse é um dos vídeos talvez com mais informação do meu canal, mais intuição econômica aqui, então realmente tente entender o que eu falei aqui. Creio que não seja muito difícil, né, mas tente entender, vai te ajudar bastante, né, principalmente a parte de inflação. A parte de inflação que eu falei ali é ótima. Se você não entende o que é inflação, fica vendo aquilo ali, creio que tá simples de entender, você vai entender, vai te ajudar bastante, vai parar de ficar toda hora perdido. O que que eles estão falando? Será que é isso que causa inflação? Não sei o que, não, é aquilo que eu falei, tá bom? Então confia e é nóis, pessoal. Quem gostou, se inscreva no canal, curte, comente, compartilha e é isso aí, nóis.